Meu nome é Gilberto Vieira, eu sou doutorando pela Universidade Federal da Bahia no programa de pós-graduação de Literatura e Cultura, com orientação de Suzane Costa. O título da tese que eu desenvolvo é Tupinipunk, entre o gênero e o conceito. E o objetivo da tese é apresentar um modo de ler esse Tupinipunk para além de um subgênero literário que é da ficção científica brasileira, a origem do termo. A partícula entre, presente em seu título, sugere a ação de um movimento e admite um seguinte jogo de linguagem: Tupinipunk entre o gênero e o conceito, ou Tupinipunk entre o conceito e o gênero, uma vez que não há hierarquias nesta relação. Eu revisito alguns discursos que, na minha opinião, posicionam o Tupinipunk na órbita daquele que tem atuado como seu principal modelo e centro solar, que é o cyberpunk norte-americano, que é também um subgênero literário da ficção científica norte-americana. Muitas dessas declarações são elaboradas tanto pela própria crítica literária nacional, quanto por alguns representantes da crítica estrangeira, e assumem diversos formatos, tais como Tupinipunk, cyberpunk brasileiro, Tupinipunk, cyberpunk tupiniquim, ou até mesmo Tupinipunk, manifestação brasileira do cyberpunk. Por isso eu faço uma crítica da crítica, uma vez que desenvolvo a ideia de que essas declarações criam um sistema linguístico que torna o cyberpunk uma espécie de modelo e fonte para o Tupinipunk. Considerando que a discussão, então, ocorre no âmbito dos discursos culturais, eu convido alguns críticos literários que lidam com essa temática, tais como Silviano Santiago, Roberto Chivas e Ivete Valti. Eu desenvolvo, então, o conceito de Tupinipunk a partir do seu potencial plástico e criativo, capaz de apresentar estéticas sociopolíticas e culturais de um Brasil ao qual eu chamo de um Brasil Tupinipunk. Então, o longo preâmbulo, ele deságua justamente aqui. A apresentação do termo Tupinipunk ocorreu durante o lançamento do primeiro livro de contos do também crítico e escritor brasileiro de ficção científica, Braulio Tavares, e foi realizado nas dependências da livraria Paisagem, localizada na cidade de São Paulo, em 1989, cujo título deste livro de contos era A Espinha Dorsal da Memória. A esta ocasião, então, Roberto Causo descreve o que seria o conceito do Tupinipunk. Ele diz: o termo é fusão, desprezando-se as regras da aglutinação morfológica, das palavras tupiniquim e cyberpunk. Tupiniquim, que entrou na língua primeiro como nome de uma nação indígena, com o tempo se tornou sinônimo de brasileiro. Frequentemente empregado de maneira jocosa ou gozadora. Às vezes ele indica, ainda sobre o tupiniquim, um produto feito no Brasil que não é tão bom quanto o original. Ou um produto feito no Brasil que, sobre circunstâncias não ideais, é o que melhor dá para fazer. Então, nesse aspecto, a gente se localiza em que ano? Em 1989. Em meio à exposição, uma explosão do cyberpunk no país, com discussões eufóricas dos fãs sobre um possível que seria um cyberpunk brasileiro. Em meio a essa atmosfera de entusiasmo, ventilada pelo interesse dos leitores brasileiros pela ficção científica nacional, que Roberto Causo, então, imagina, tem um jogo plástico da imaginação, e introduz o Tupinipunk, dando a ele o título de Contraparte Brasileira. É nesse contexto, então, que abordar as características do Brasil a partir de uma estética Tupinipunk é também recorrer a essas paisagens brasileiras que são quase sempre formadas por estas relações de tensão. Porque a linguagem, quando eu falo que o Tupinipunk ele tem sido tratado pela crítica literária nacional e alguns representantes fora do Brasil como cyberpunk, o Tupinipunk, cyberpunk brasileiro, ele coloca então a relação de tensão, e essa relação é feita através do discurso da cultura. O Tupinipunk que põe em marcha é acompanhado também por um ritmar do tempo afeito aos movimentos da memória, para poder avançar ou retroceder por entre essas dobras temporais, sem ter que ignorar um grande conjunto de experiências que fazem parte desse movimento. Eu não apresento fórmulas, para encontrarmos estes Brasis Tupinipunk. São várias as estéticas desse Brasil, mas eu apresento situações, fenômenos e eventos que podem estar na esfera literária ou não. Daí o entre da questão.